Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com Giovanni, que é o mestre da loja maçônica, mestre maçom aqui, não é? Não, eu sou grão-mestre da grande loja maçônica do Amapá. Do Amapá, isso. Então ele vai conversar conosco sobre a maçonaria, sobre a sociedade, sobre a vida e sobre esse contexto nacional, internacional, porque a maçonaria tem essa característica, ela não é só local, nem só nacional, ela é internacional. Eu quero contar com a sua atenção. Muito bem, de volta agora sim, prazer muito grande recebê-lo aqui. Fazia tempo que eu não via suas... nós acostumamos, né, com o comandante... Barcelo. Com o comandante... Não, como o comandante Giovanni mesmo. Comandante do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros, naquela... Profissional lá. Naquela luta danada. 30 anos, lá. Exatamente, como defesa civil, né? Ficou 30 anos ali no Corpo de Bombeiros. Na verdade, eu cheguei aqui no Amapá no final de 90. Cheguei no Amapá no final de 90, exatamente quando a transformação se preparava aí para Isso. a primeira eleição de governador. E na época o Corpo de Bombeiros fazia parte da Polícia Militar, era orgânico da Polícia Militar. Isso. Então eu fiz concurso para a Polícia Militar. Em 92, quando o Bombeiro se tornou uma entidade, uma organização independente, né, quem já estava no Corpo de Bombeiros e quem tinha cursos na área de bombeiro permaneceu, fez a opção para ficar no Corpo de Bombeiros. Foi e de lá para cá eu fiz, foi uma opção, exatamente. E de lá para cá eu fiz a minha carreira toda dentro do Corpo de Bombeiros. Pois é, olha, há 30 anos no Corpo de Bombeiros e é a organização pública assim, melhor aceita pela população historicamente, se não é da agora, historicamente. E também você acaba inserindo para chegar na posição que chegou também de grão-mestre na loja, que é uma posição naturalmente que chega por conquista de muito trabalho, né? Na verdade, eu também estou com cerca de 25 anos de maçonaria, de iniciado na maçonaria do Amapá. Iniciei aqui na loja maçônica Duque de Caxias, a número 1 aqui no estado, a primeira loja, a mais antiga, que até sabendo que seu pai... meu pai era da Duque de Caxias. Da Duque de Caxias, né? E fui assumir vários cargos na loja. Fui venerável mestre da Duque de Caxias durante 2 mandatos. Fui de 2009 a 2015... Eu participei junto com o José Aldair, ele era o grão-mestre e eu era o grão-mestre adjunto. E agora, no dia 29 de agosto desse ano, eu assumi, né, o cargo de grão-mestre por 3 anos. Né? Então, eu tenho aí 3 anos para poder desenvolver, mostrar trabalhos, obviamente, juntamente com os nossos irmãos, com as pessoas que nos ajudam. Pois é, a maçonaria ela é estigmatizada para algumas pessoas. Verdade. Essa luta pela quebra dessa estigmatização, porque ela é muito importante até para esse momento de muita conturbação social, ela é constituída de pessoas assim com muita influência em vários setores. E de repente a gente imagina que a maçonaria podia ser até uma seita, que não tem nada a ver com seita. Exatamente. Não é uma organização onde ali está uma grande reserva moral, digamos assim, de plantão. O que fazia para essa reserva passar aí a serviço da sociedade? Bem, eu sempre começo, quando me perguntam isto, dizendo o seguinte: a maçonaria é uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade, de forma bem ampla, né? Aperfeiçoando costumes, praticando a tolerância, respeitando a crença, não só a crença religiosa, mas crença ideológica de cada um, respeitando as leis do país, respeitando as autoridades, né? Não podemos deixar isso de lado. Não é uma instituição religiosa, né? Como alguns acham que seria uma seita, uma igreja, alguma coisa nesse sentido. Entretanto, se utiliza da religiosidade no conteúdo de seus ensinamentos, né? Então a moral cristã está dentro daquilo que nós estudamos, né? Eu também digo que a maçonaria ela não tem o objetivo, como certa vez alguém me perguntou, seria interessante que a maçonaria pudesse iniciar alguém com vício, né? Seja
diversas formas de vícios, alguém com sérios problemas psicológicos, enfim, e de repente mudar, transformar essa pessoa. Recuperar. Sim. Recuperar. E eu sempre digo o seguinte, que não é o nosso objetivo. Certo. Né? Há outras instituições preparadas e estão aí estruturadas para esse tipo de mistério. No nosso caso, a gente se aproveita de pessoas na sociedade, obviamente que foram indicadas por nossos irmãos. São pessoas que tenham condições de entender a filosofia que lá nós repassamos, nós ensinamos. São pessoas que já estejam tentando dominar suas más tendências. Não há pessoas, não há ninguém perfeito, nós sabemos disso, né? Então pegamos alguém que está tentando dominar suas más tendências e iniciamos na maçonaria. Através do aperfeiçoamento dessas pessoas espalhadas, como você bem disse no início do programa, né? Espalhadas na nossa sociedade, seja a sociedade amapaense, a sociedade brasileira, seja no universo, né? Como você bem disse no início, o objetivo é que a gente tenha pessoas com esse ensinamento, pessoas em condições de ajudar como um todo a sociedade. Você fala sempre em ensinamento, quer dizer, significa que lá dentro da maçonaria, no íntimo da maçonaria, digamos, tem essa preocupação com a educação. Sim, é uma escola iniciática. Pois é. É uma escola iniciática, né? Então é uma escola iniciática, como eu disse, toda instituição iniciática é uma instituição que propõe ao iniciado o conhecimento de si mesmo, né? E aí necessariamente ele tem que trabalhar, estudar filosofia, né? Obviamente através de um rito, através de uma liturgia que possa facilitar o entendimento deste iniciado dos nossos ensinamentos. Como eu disse, nós temos inclusive o ensinamento maçônico, ele está calcado na moral cristã. A gente sempre brinca, há pessoas que nunca iniciaram, mas que são maçons. Não são formalmente, porque não iniciaram, mas agem e trabalham como maçons. Pois é, nós vamos para um intervalo, primeiro intervalo, e a gente volta já. Eu quero conversar com você aqui sobre vários assuntos e quero que o telespectador preste bem atenção, porque é realmente importante essa nossa conversa. Eu volto já. Muito bem, de volta aqui falando com o grão-mestre Giovanni. Agora, existe assim um fetiche por causa digamos, dos segredos que tem entre colunas, porque eu vejo alguns maçons, nós estamos falando entre colunas, né? Que deu segredo. O que leva a isso? É a cultura maçônica ou é uma obrigação do membro? Na verdade, a maçonaria é uma instituição tradicional, né? É uma instituição que hoje nós dizemos o seguinte, nós temos a maçonaria operativa, que ocorreu no início da Idade Média até aproximadamente final do século XIX, né? Desculpa, século XVI, e a partir daí nós temos a maçonaria como ela existe hoje, a maçonaria especulativa. A operativa era formada por pedreiros, era formada por artífices, né? Responsável pelas construções das igrejas, dos castelos medievais, enfim, né? E existia uma espécie de um código de honra, um código entre eles, que os protegiam, né? Porque ter aquele conhecimento era dinheiro. Então ninguém passava, ficava só entre eles ali. Depois, com o final da maçonaria operativa e o início da maçonaria especulativa, ela se deu principalmente com a entrada, com a absorção de outras entidades iniciáticas, como por exemplo a entidade Rosa Cruz, né, onde já se trabalhava a parte filosófica, vieram para a maçonaria e aproveitaram o conhecimento daqueles operativos, os utensílios que eles utilizavam, né, e fizeram uma analogia e e hoje trabalha-se a parte da construção do homem, né, dentro da sociedade, dentro do universo. É aquela história, de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou, né? Então, nós temos uma tradição. Eu sempre digo o seguinte, as pessoas falam assim, poxa, vocês têm segredo? Vocês se reconhecem? Né? Obviamente nós temos segredos. Mas, por exemplo, você é economista.
você facilmente vai identificar dois economistas falando, porque eles vão utilizar termos que normalmente não se utiliza no cotidiano. Então aquilo vai te chamar a atenção e você, poxa, aqueles lá são economistas. Se o cara é médico, ele também percebe que alguém está conversando, ó, aquele ali é médico, é da área de saúde. Da mesma maneira, se eu vejo, como você bem já falou aí, você viu dois maçons conversando, se você tem um terceiro aqui que não os conhece, mas só pela maneira dele falar, você sabe se ele tem algum conhecimento, né? Então, na verdade, é uma tradição, né? É com o tempo que a gente passa a reconhecer mais facilmente um outro maçom. E a reconhecer. E a reconhecer um outro maçom. E a sua posição também na sociedade, né? Olha, hoje porque em dia... um maçom, de repente, quando ele faz um mal feito para a sociedade aqui, lá dentro ele é chamado a atenção, né? Às vezes até... Nós temos um código de disciplina, nós temos um código penal maçônico, nós temos um código de processo penal maçônico. Então, para se entrar na maçonaria, como eu disse, há necessidade de que alguém que já esteja iniciado proponha aquele profano, né? São feitos sindicâncias, a gente, aqui em Macapá é uma cidade pequena, facilmente a gente conhece, sabe de onde essas pessoas vêm, né? Mas isso aí em todo mundo se faz dessa forma. Depois que essa pessoa entra, ela, como eu te falei, ela inicia os estudos, né? E a vivência maçônica, né? E passa a fazer a carreira dela ali dentro da maçonaria. Se ela, e a gente não pode dissociar, né? Você tem ali o intramuros e você tem fora. Então você também, o maçom fora, ele tem obrigação, né, de comportamento, não tenha dúvida disso. Se ele foge dessas normas, se ele foge desse comportamento reto, né, ele é chamado a atenção. Se ele infringir, se ele insistir, nós temos, como eu falei, Código de Processo Penal, Código Penal, que dá o enquadramento, julgamento, instância, direito de defesa, enfim, e eventualmente a maior pena seria a expulsão da maçonaria. Existe ex-maçom? Não, não existe ex-maçom, porque depois que você é iniciado, maçom, sempre maçom, mas ele deixa de ser ativo. Ele é proibido de frequentar lojas, ele é proibido de participar do nosso convívio. Formalmente? Formalmente. Mas ele não deixa de ser, ele não passa a ser ex-maçom, porque uma vez iniciado, sempre iniciado, não tem como retroceder essa condição. A sua jurisdição aqui, quantas lojas tem? Bem, aqui no Amapá, a Grande Loja Maçônica possui 11 lojas maçônicas, né? Nós já iniciamos aqui nesses 25 anos de Estado do Amapá, porque aqui também, antes da criação do Estado do Amapá, as 3 lojas que à época funcionavam aqui, elas eram da Grande Loja do Pará, porque aqui não era unidade federativa, não era Estado. A Cássia do Norte foi a segunda, a segunda, e depois a Cavaleiro do Setentrião, que veio exatamente para poder ter as 3 lojas, para ter condições de fundar a Grande Loja Maçônica do Amapá. Então essas 3 lojas são mais antigas que a própria Grande Loja. Depois da Grande Loja formada, hoje nós estamos com 11 lojas maçônicas, né? Então nós temos cerca de 8... Macapá quantas? Bem, vamos lá, eu tenho Laranjal do Jari uma, eu tenho Porto Grande, não é? Eu tenho Santana e eu tenho Mazagão. Então são 4 fora de Macapá. 7 lojas maçônicas aqui. Então são cerca de 850 maçons iniciados e hoje 350 ativos. A Grande Loja, quem é da Grande Loja tem que ser de uma loja? Quem é da Grande Loja tem que ser da loja, porque a Grande Loja é o governo. Pois é, é o que a gente chama de uma loja. Ele tem que ser de uma loja, é o que a gente chama de... Qual é a sua loja, Ivan? Duque de Caxias. Duque de Caxias. Eu sou da Duque de Caxias. Então, hoje eu estou como grão-mestre, eu fui eleito pela população, pelo povo maçônico, há uma eleição formal. Quantos tem hoje? Hoje nós somos 350 maçons ativos, como eu falei. Ativos, né? 350. Como eu te falei, a Grande Loja ela é uma potência, é um governo maçônico, né? Mas nós temos no Brasil, cada estado tem a sua Grande Loja. Mas nós temos no Brasil outras potências maçônicas, que estão fora da minha jurisdição. Como a loja maçônica vê a corrupção? Bem, a corrupção é um desvio de conduta terrível, né? Com consequências danosas para todos nós. O dinheiro da corrupção é o dinheiro que falta na saúde, é o dinheiro que falta no bem-estar e da coletividade, da sociedade. Nós temos um princípio que inclusive eu discordo, não é que seja um princípio, é uma diretiva. Hoje nós estamos muito divididos nisso. Quando eu digo nós,
Estou falando do maçom brasileiro como todo, né? Então, porque existe uma diretiva de que não se discute política dentro dos templos. Mas vem aquela pergunta, né? Porque tem um lado que diz isso. Mas só o fato de ter um comandante que dê um grande mestre já é política. A gente faz política dentro de casa com a família da gente. Tem 2, 3, 4 filhos, eu tenho que dizer o que é certo, o que é errado. Te dá um prêmio, tira um prêmio daqui, né? E outra coisa, nós não podemos ficar afastados. Eu falei que nós fomos operativos. Depois, hoje, nos consideramos como especulativos. Já participamos no Brasil de diversos movimentos, Conferência Mineira, Independência do Brasil, libertação dos escravos, proclamação da República. A República Velha, praticamente todos, os presidentes todos eram maçons, né? E já há um tempo nós estamos, para a sociedade, nós estamos adormecidos. Essa aqui é a verdade. Vamos discutir esse assunto já. Tá, ok. Não, para mais um intervalo, a gente volta já. Tá. Muito bem, estamos de volta conversando aqui com o grão-mestre Giovanni, o grão-mestre maçônico aqui do estado do Amapá, da Grande Loja. 11 lojas, 7 em Macapá, 350 maçons ativos. E eu acho que aí mais ou menos 350 também fora, né? Uns 350 iniciados e que acabaram... Nós estamos com o nosso cadastro de número 850 aproximadamente. Então nós temos irmãos aí falecidos, irmãos que foram, que estão inativos porque não frequentam, deixaram de pagar, mudaram do estado, né? Mudaram de residência. Então ativos nós estamos com 350 da Grande Loja. O grão-mestre Giovanni já tem uma justificativa para não ter mulher como no período desse, onde a mulher está procurando comparar com o homem em tudo, no trabalho, e não pode ser maçom? Bem, na verdade, na maçonaria existe um conceito importante que é o conceito da regularidade. Então, para que a potência maçônica, no caso a nossa Grande Loja, para que uma loja, para que um maçom seja considerado regular e reconhecido pela maçonaria universal, ele precisa ter nascido sob a égide do que a gente chama dos landmarks. Porque, como eu falei, lembra que eu disse que nós tínhamos maçonaria operativa e hoje a maçonaria especulativa. A transformação se deu com a criação da Grande Loja da Inglaterra. Até hoje, a Grande Loja Maçônica da Inglaterra é a Grande Loja, é a potência que regula essa coisa do reconhecimento da regularidade universal. E naquela época foi estabelecido landmarks, são marcos, né? E que não pode ser modificados em hipótese alguma. Um desses landmarks diz que na maçonaria não pode iniciar mulheres. Nós temos, não aqui no Amapá, mas no Brasil nós temos lojas mistas, homens e mulheres, e nós temos lojas femininas. Para a maçonaria regular... Loja feminina? Tem. Tem já. Não é grande loja, lojas, né? Lojas, sim. Mas para a maçonaria universal regular... Não existe. Essas lojas, elas são consideradas espúrias, né? Imagino eu, né, que na época que isso foi estabelecido, como eu falei, a tradição, né? Então a maçonaria do início do período medieval, o trabalho era um trabalho de artífice, um trabalho pesado, um trabalho de muito esforço físico, era só homens, passavam muito tempo fora de casa, né? Então a mulher ficava em casa tomando conta, naquela época era assim, né? Tomando conta da família, e o homem saía para trabalhar, era dessa maneira. Depois que ela foi criada, manteve a tradição e ela continuou, porque naquela época também, em 1600, a mulher também não tinha, como tem hoje, e obviamente está correto, né, seus direitos, né, iguais ao dos homens, não poderia ser diferente. Então naquela época que foi estabelecido esses landmarks, esse marco, né, se trabalhou como um dos itens a proibição de mulheres. Outra coisa importante, nesses landmarks, a depender do tipo do autor, nós temos aproximadamente 20 landmarks. O último landmark, ele diz que não se pode modificar nenhum dos landmarks anteriores. Então, cláusula pétrea. Exatamente. Hoje, o grande empecilho é esse. Eu até imagino e te digo com toda certeza, né, de cada 10 maçons, 8, 7 seriam favoráveis à iniciação de mulheres. Não tem porquê, não existe
hoje justificativa para isso. Né? Acontece que você não pode modificar, sob pena de perder a regularidade e perder o que eles têm medo da tradição. Como é para iniciar? Agora o telespectador que está nos ouvindo aqui, eu quero ser maçom, o que é que ele faz? O que é ser maçom? Não, eu quero ser. Ah, eu quero ser maçom. Bem, como eu disse, para ser maçom há uma necessidade de ser indicado para a maçonaria por um maçom. Ele tem que conhecer um maçom que o indique. Eu indique. Porque é o primeiro crivo. Tem que estar regular também, né? Tem que estar regular, obviamente. Né? É o primeiro crivo. Por que é o primeiro crivo? Porque nem todo mundo conhece aquele cidadão. Então alguém nosso, de nossa confiança, obviamente, vai se responsabilizar, mesmo depois que ele entre, irá acompanhá-lo nos seus estudos, né? Então há necessidade de que a gente tenha essa primeira... Qual é a loja? Tu sabe qual é a loja que tem aí programação de iniciação ou não tem essa programação? Digamos, agora fim do ano tem alguma loja? Nós temos, mas não há uma data certa. Né? A loja ela pode iniciar a qualquer momento uma pessoa. Ou mais pessoas. Como eu falei, precisa ser indicado. Depois que ele é indicado, a loja precisa, os seus membros, ele vai ser indicado para uma determinada loja. Né? Então, os membros daquela loja precisam aprovar o prosseguimento desse processo de iniciação. Depois ocorrem, como eu te falei, as sindicâncias, as observações, as exigências legais, né? Então há algumas exigências documentais, de saúde que é preciso que sejam cumpridas. A referência universal de uma loja maçônica, qual é a referência universal de um maçom? Qual é o Deus dele? Ah, não, Deus é o mesmo Deus aqui fora, né? Nós denominamos de grande arquiteto do universo. Pois é, o grande arquiteto do universo, o Deus. Mas por que nós denominamos de grande arquiteto do universo? Porque nós respeitamos. Eu falei para você no início que a gente, para tornar feliz a humanidade, nós precisamos ter tolerância e respeitar a crença de cada um. Isso. Então, nas nossas sessões, ela só ocorre com um livro que a gente chama Livro da Lei aberto. Qual é o livro? Esse livro da lei, tem um nome? A gente chama o livro da lei, por que o livro da lei? É a Bíblia? Por que chama livro da lei? Porque 99% das lojas brasileiras é a Bíblia Sagrada. Né? Mas nós temos lojas de origem muçulmana que tem outro, que é o Corão. Que é o Corão. Né? Aqueles que não querem colocar nenhum nem outro, colocam a Constituição brasileira. Então é por isso que nós chamamos de livro da lei. Né? Eu, por exemplo, eu sou espírita, né? Mas a minha formação inicial era católica. Então eu não tenho problema nenhum. Né? As pessoas, é um Deus diferente. Não, é o mesmo Deus. Nós só chamamos de grande arquiteto do universo porque, a depender da religião, a pessoa não chama Deus, chama de outro nome. Mas é a mesma forma. Maçom faz promessa? Não. Maçom faz juramento. Juramento? Juramento. Ele não pede ajuda para Deus? Não. O grande arquiteto? Não, ele pede ajuda a Deus, mas ele faz, quando ele inicia, ele tem que prestar o juramento. O juramento perante os seus irmãos, perante a sua loja, perante a maçonaria, perante a Deus, né? Volto a dizer que chamamos de grande arquiteto do universo, mas é o Deus, é o mesmo Deus de todos nós. Né? Então ele faz um juramento de lealdade, um juramento de fraternidade, um juramento de conduta, um juramento que ele vai ajudar, um juramento, enfim, até para que a gente tenha aquilo como algo sagrado. Pois é, eu conversei aqui com o grão-mestre Giovanni, o coronel Giovanni, de todos nós, né? O amapaense aí que esteve muito... Amapaense não é amapaense, pelo menos só de nascimento que não é, né? Como eu falei, eu sou baiano, morei muito tempo no Maranhão, meu pai era maranhense, engenheiro agrônomo, trabalhava na CEPLAC, cuida de cacau, né? Foi para a Bahia, conheceu minha mãe, depois veio para o Maranhão, Pará, Belém, onde minha formação toda aconteceu lá e depois aqui. Mas eu sou um amapaense de coração, porque meu pai dizia que lugar bom é aquele lugar que você ganha o seu dinheiro do sustento e tem os seus amigos. Então meus amigos são todos aqui. Tenho filhos nascidos aqui, sou cidadão amapaense, título concedido aí pela Assembleia Legislativa, do qual eu tenho muito orgulho, né? Gosto muito dessa terra, defendo, me considero amapaense. Muito obrigado por ter vindo então, muito obrigado ao telespectador que ficou conosco até agora e siga com a gente.